Enem PPL 2012, uma questão de ligações químicas. A fosfatidilcerina é um fosfolipídio aniônico, cuja interação com o cálcio livre regula processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina, que nós vamos já analisar. Com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfatidilcerina com o cálcio livre é do tipo, aí ele pede para a gente marcar o item, ele diz que o número atômico do elemento cálcio é 20. Ele quer que a gente marque se a ligação da fosfatidilcerina com o cálcio livre, com os íons cálcio livre, vai ser iônica ou covalente. Primeiro, nós temos aí a estrutura da fosfatidilcerina, que é um fosfolipídio aniônico. Por que esse termo fosfolipídio aniônico? Porque nós temos aí, predominantemente ânions. Nós temos aqui o fosfato, que é um ânion, tem uma carga negativa. Temos o fosfato, o grupo fosfato. Nós temos a carboxila de um ácido carboxílico que perdeu o H+, ácido carboxílico é C-OH. Quando um ácido carboxílico perde o H+, o H+ se ioniza, nós temos aqui a carboxila, também chamado de carboxilato, ou carboxila. E temos aqui um cátion de amônio, o NH3+, que seria um sal quaternário de amônio. Isso é uma função orgânica chamada sal quaternário de amônio, que é um cátion. Mas nós temos, ele pergunta qual é a ligação que vai se formar entre essa fosfatidilcerina e os íons cálcio livre, cálcio 2+ livre. Ora, o cálcio é um cátion. Esse cátion, ele vai ser atraído por íons de cargas opostas, que são o fosfato e a carboxila ou carboxilato. A questão está chamando de carboxila. Nome preferível, quando perde o H+, carboxilato. Então, essa ligação que vai ser formada entre o cálcio 2+, que é um cátion, e o fosfato, que é um ânion, e a carboxila ou carboxilato, que é um ânion, é uma ligação de que tipo? É uma ligação covalente? Não. É uma ligação iônica. Porque a ligação iônica é uma ligação de natureza eletrostática. O que é uma ligação iônica? É uma atração eletrostática que se forma entre íons de cargas opostas. E como o cálcio é 2+, olha, ele tem duas cargas positivas, ele vai ser atraído pelo fosfato, que tem uma carga negativa, e pela carboxila ou carboxilato, que tem uma carga negativa. Em todo composto iônico, o número de cargas positivas e negativas é igual. Por exemplo, vamos pegar aqui o cloreto de cálcio, CaCl2. Vamos ver quantas cargas positivas e quantas cargas negativas. Você pode inverter os índices, a carga do cálcio é 2+, aqui tem o índice 1, a carga do cloreto é 1-. Quantas cargas positivas? 1 vez mais 2, mais 2. Quantas cargas negativas? 2 vezes menos 1, menos 2. Então, nós temos aqui 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então, em todo composto iônico, vamos pegar agora outro composto iônico. Fluoreto de alumínio, AlF3. Vamos lá? Qual é a carga do alumínio? 3+. Qual é a carga do fluoreto? 1-. Quantas cargas positivas? 1 vez mais 3, mais 3. Quantas negativas? 3 vezes menos 1, menos 3. Então, em todo composto iônico, o número de cargas positivas e negativas é igual. Então, aqui nós temos
2 ânions. 2 ânions que, juntando a carga desses 2 ânions, dá menos 2, que eu manteria uma neutralidade com o cálcio 2+. Então, o cálcio 2+, tanto pode ser atraído pelo fosfato, como também pela carboxila. De forma que, ao final, lógico que tem várias moléculas de fosfatidilcerinas, tem vários íons cálcio 2+, de forma que, no total, o número de cargas positivas e negativas são iguais, tá certo? Eu sei que aqui também tem uma carga positiva do sal quaternário de amônio, mas a pergunta é, o cálcio 2+, que é um cátion, ele pode ser atraído pelo grupo fosfato, que é negativo, e pelo grupo carboxila, que é negativo. Íons de cargas opostas se atraem. E que tipo de ligação? É uma ligação iônica ou covalente? É uma ligação iônica. Então vamos procurar o item. Item A. É uma ligação iônica somente com o grupo aniônico fosfato. Somente com o fosfato, não com a carboxila ou carboxilato? Já está falso. Já que o cálcio livre é um cátion monovalente. Falso. O cálcio livre, o cálcio é da família 2, antiga família 2A. É um metal alcalino terroso. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Foi inclusive por isso que ele deu o número atômico aí do cálcio 20, né? Porque se o cálcio tem número atômico 20, o átomo de cálcio tem 20 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, o cálcio, ele, na camada 1 tem 2 elétrons, na camada 2 tem 8 elétrons, na camada 3 tem 8 elétrons e na camada 4 ele tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons, 4s2, ele é da família 2, o cálcio é da família 2. Qual é o período? Do quarto período, o cálcio é da família 2, antiga família 2A do quarto período, é um metal alcalino terroso. Como ele é um metal, ó, se ele perder esses 2 elétrons, ó, ele passa a ter na sua camada mais externa, a penúltima camada dele vai passar a ser a última, ele passa a ter 8 elétrons, ele passa a ter a configuração de um gás nobre. Então, o cálcio 2+, ele tem a configuração de um gás nobre. O cálcio 2+, ele só tem 18 elétrons, ele perdeu 2. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Na sua última camada, ele passa a ter 8 elétrons, que é exatamente a configuração de um gás nobre, a famosa regra do octeto, né? Os metais tendem a perder elétrons para adquirir a configuração de um gás nobre. E os ametais, como o cloro, tendem a ganhar um elétron para se transformar no cloreto, para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, é uma ligação iônica e o cálcio não é monovalente, foi por isso que ele deu o número atômico do cálcio, né? Por isso que ele deu o número atômico do cálcio, para você, se quisesse, não soubesse que o cálcio era da família 2, antiga família 2A, você fizesse a distribuição eletrônica e deduzisse que ele tem 2 elétrons na última camada, tende a perder esses 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, o item A tem 2 erros. Ele diz que só forma o cálcio só com o fosfato, não forma com o carboxilato, e o cálcio é monovalente. Errado. Item B. A ligação é iônica com o cátion amônio, que é um sal quaternário de amônio. Errado. Cargas de sinais iguais se repelem. Não vai haver uma ligação iônica entre o cálcio 2+ e o sal quaternário de amônio. Já está errado. Porque o cálcio livre é representado como um ânion monovalente. O cálcio livre não é um ânion, é um cátion. Outro erro no item B. Letra C. É uma ligação iônica com os grupos aniônicos fosfato e carboxila ou carboxilato, porque o cálcio em sua forma livre é um cátion divalente, tem 2 cargas positivas. Encontramos o item correto, é a letra C.
O cálcio 2+ é um cátion divalente, e aí ele tanto pode interagir com o fosfato, que é monovalente, aqui tem uma carga negativa, como com a carboxila ou carboxilato, que também é monovalente. E aí cargas de sinais opostos se atraem através de uma força de natureza eletrostática entre cátions e ânions, que é uma ligação iônica. Uma ligação entre um metal e um ametal, um metal e um ametal. Ligação iônica. Então, letra C. Qual é o erro da letra D? Ligação covalente. Não é uma ligação covalente, isso aqui é uma ligação covalente, ó. Mas a ligação entre o cálcio 2+ e o fosfato, o cálcio 2+ e a carboxila ou carboxilato, é uma ligação iônica. Então já está errada a letra D, é uma ligação covalente com qualquer dos grupos não carregados da fosfatidilcerina, uma vez que estes podem doar elétrons ao cálcio livre para formar a ligação. Falso, não é uma ligação covalente que vai ser formada com o cálcio 2+, é uma ligação iônica. E tem ligação covalente de novo, já está errado, com qualquer grupo catiônico da fosfatidilcerina, o cálcio 2+ se ligar com um grupo catiônico, cargas de sinais iguais se ligarem, outro erro, visto que o cálcio, na sua forma livre, poderá compartilhar seus elétrons com tais grupos. Então, questão muito interessante envolvendo uma molécula orgânica, né? Um fosfolipídio aniônico. Eu tenho 2 ânions e um cátion, mas acaba prevalecendo a carga aniônica. E eu tenho ali um fosfolipídio aniônico, a fosfatidilcerina, e eu tenho aí alguns grupos orgânicos, né? C-O é um éster, C-O, outro éster, aqui o grupo fosfato, aqui um sal quaternário de amônio, aqui um carboxilato, que é derivado de um ácido carboxílico. Essa cunhazinha tracejada significa que a ligação está para trás do plano da lousa ou do papel. Essa cunha cheia significa que a ligação está para frente do plano ou da lousa ou do papel, mais uma cunha tracejada, significando que esse hidrogênio está para trás do plano da lousa ou do plano do papel aí da prova, ok? Então, questão envolvendo ligações químicas, particularmente ligação iônica, que é uma ligação de natureza atrativa, uma força de natureza eletrostática entre íons de cargas opostas, letra C de casa.